Opa, tudo bem com você? Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tentou inserir uma imagem na sua loja Shopify e ela ficou com resoluções distintas de mobile para desktop? Por exemplo, adicionei uma imagem lá na página do meu produto daqueles selos de segurança, né? Vários cartões, compra segura e tudo mais. Esse selo no desktop ele ficou com uma qualidade muito boa, né? E na dimensão perfeita, no tamanho ideal. Mas no mobile ele apareceu cortado. Ou então no desktop ele está super embaçado, né? A imagem não está legível, e no mobile ela está muito boa. Aí bate aquela pergunta, qual dos dois eu opto? Qual dessas imagens eu tomo como prioridade? Aquela no desktop que está com uma qualidade melhor, está mais visível, ou a do mobile? Né? Nesse vídeo eu vou te mostrar que você vai poder usar as duas, e é utilizando um trecho de código muito simples. Na verdade é praticamente só CSS e HTML. Fechou? Bora lá. Para usar como exemplo aqui, eu vou trabalhar em cima da barra de anúncios. Se você não sabe o que é barra de anúncios, é essa estruturazinha aqui no topo da loja, tá bom? A gente usa ela para exibir informações de frete grátis, produtos promocionais e por aí vai. Primeiro eu vou desabilitar minha barra de anúncios, que a gente vai criar uma nova. Tá bom? Depois eu vou voltar para a minha loja Shopify. Lembrando que a gente está utilizando como base a barra de anúncios, mas isso serve para qualquer imagem, tá bom? Em qualquer estrutura. Aqui eu já vou fazer um preview, já para a gente ficar acompanhando em tempo real. E vou começar a buscar. Essa estrutura aqui é o cabeçalho. Nesse meu tema que eu estou utilizando como exemplo, que é o Warehouse, ele fica em header.liquid. Eu vou aqui em ações, editar código. Eu vou descer até sections. Pera, acho que eu passei um pouquinho. Aqui, header.liquid. Aqui em header.liquid eu vou colocar bem em cima, bem no topo, tá bom? Aqui eu cliquei dentro dessa primeira linha de código aqui e dei um Enter para a estrutura descer um pouco. Aqui em cima eu vou começar a desenhar a estrutura das imagens que vão ser exibidas, tá bom? Mas não precisa se preocupar, que é bem simples. Eu começo digitando um menor que, símbolozinho menor que, IMG, que eu vou setar aqui uma imagem. Aqui na frente eu vou digitar SRC, que significa de onde eu vou buscar o destino dessa imagem. Aqui eu coloco aspas duplas novamente, e aqui eu fecho a minha estrutura, tá bom? Aqui dentro eu vou colocar imagens, tá? Aqui eu vou salvar. Onde é que eu vou pegar esse HTML dessa imagem, Paulo? É bem simples. Eu vou vir em configurações, vou descer até arquivos. Em arquivos eu vou digitar em fazer upload de arquivos e eu escolho o banner lá onde eu criei. Você pode criar o banner em Photoshop, no Canvas, que é um site online que você faz, você mesmo desenvolve essas artes, tá bom? O importante é você já ter ela nos seus arquivos. Aí você clica em fazer upload, seleciona lá, escolhe lá no destino onde você deixou o arquivo salvo e sobe para cá. Depois de você subir esse arquivo, ele vai ficar assim, ó. Tá bom? Aqui são dois banners que eu já deixei pronto para a gente usar como exemplo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui dentro do copiar link, que aí eu estou copiando o destino desse banner, né? No caso, quando eu subo ele para Shopify, ele fica armazenado nos servidores da Shopify e automaticamente eu posso pegar esses links aqui, ó, que vai puxar as imagens direto desses servidores, tá bom? Aqui dentro eu colo a minha imagem e salvo. Eu volto para a loja, atualizo e aqui eu tenho o meu banner. Eu fiz a largura dele um pouco maior para ficar mais fácil de você visualizar, tá bom? Mas essas artes aqui você define. Aí aqui eu vou te mostrar como ele está sendo exibido em mobile e desktop. Inspecionar elemento, clico aqui do lado e aqui eu tenho
ele em mobile e ele em desktop. Vamos supor que essa imagem ela não ficou legal no desktop, só ficou legal no mobile. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou inserir uma segunda imagem. Mesma coisa, menor que image src igual aspas duplas e eu fecho a função. Aqui dentro eu vou colar a minha segunda imagem, tá bom? Vou voltar lá, copio o link da segunda imagem, colo aqui dentro e salvo. Perceba que agora eu tenho dois banners. Ah, Paulo, vai ficar os dois? Não, agora a gente vai começar a fazer diferenciação. Eu quero um sendo exibido só no mobile e outro só no desktop. O que é que eu vou fazer aqui embaixo? Deixa eu clicar aqui na frente e abrir mais um espaço aqui. Aqui eu vou começar a escrever a minha função que vai separar esses elementos, tá bom? Primeiro, aqui dentro do primeiro image, eu vou criar uma classe. O que é uma classe, Paulo? Uma classe é como se fosse um nome, uma identificação, nesse quesito aqui que a gente está utilizando, tá bom? Essa identificação, o nosso código vai pegar essa identificação e vai dizer, ah, ele está falando daquela imagem de cima, beleza, vou ocultar ela, que é exatamente o que a gente vai criar, uma função chamada displayNone, uma função de ocultar. Ele vai se basear pela classe, ah, beleza, tudo que tem essa classe aqui é para ocultar, vou ocultar, pronto. E automaticamente a função é executada. Dentro dessa classe você pode chamar como você quiser. O importante é que o que você colocar aqui dentro você sete na função abaixo do mesmo jeito. Tá bom? Quando eu desenvolver a função aqui você vai entender o que eu estou falando. Aqui em cima eu vou chamar de ocultar mobile. E aqui embaixo eu vou chamar de ocultar desktop. Copiei lá em cima. Perceba que é a mesma estrutura, eu só copiei de cima e coloquei de baixo. Certo? Ó, um detalhe importante. Não importa se eu já coloquei esses nomezinhos, ocultar mobile e ocultar desktop, e ele ainda não vai ocultar. O que vai ocultar é a estrutura que a gente vai criar agora, tá bom? Vou até atualizar aqui para você entender mais ou menos. Ó. Perceba, ó, não mudou nada. Agora, quando eu criar a função, aí ele vai reconhecer que as classes X e Y, digamos assim, né? Classe mobile e classe desktop vão realizar tal função que a gente vai configurar agora. Para começar, a gente precisa criar a estrutura do estilo. Paulo, o que é isso? É simples. A gente vai trabalhar com CSS. Para que o meu código ele reconheça que eu estou trabalhando com CSS, eu preciso colocar essas tagzinhas aqui, ó. Abertura do estilo, fechamento do estilo. Senão não adianta eu escrever o código aqui dentro, que ele não vai reconhecer como sendo CSS, tá bom? A próxima coisa que eu vou fazer agora é escrever a minha função que vai restringir a exibição daquela imagem para determinado tipo de dispositivo. Como é que eu faço isso? Criando uma limitação de tela. Eu vou escrever @media screen. E agora eu vou definir aqui dentro a minha tela. A dimensão da minha tela, na verdade. Nesse caso, o primeiro que eu vou trabalhar aqui é desktop. Então eu vou escrever que o tamanho mínimo da minha largura, tá certo? Ela seja igual a 720. Que eu abro e fecho chaves. Tudo aqui que tiver dentro dessa estrutura aqui vai acatar essa função. Ou seja, ele só vai executar o que está aqui dentro se a minha tela tiver essa propriedade aqui. Ou seja, ela for no mínimo, o tamanho dela for 720. Nesse caso, é tudo que for para desktop e tablets, né, dependendo do tamanho da resolução, ele vai acatar aqui. Celular, ele não acata essa função aqui, ó, tá bom? Depois a gente vai criar a nova para mobile. E o que é que eu vou escrever aqui dentro, Paulo? Agora eu vou definir que a minha imagem chamada ocultar mobile, lembre-se, aqui é meu desktop, eu quero que a imagem mobile não seja exibida no desktop. Então eu vou setar minha função ocultar mobile para que ela não seja exibida.
Para setar uma classe, você coloca o ponto e escreve o nome da classe. Ocultar mobile. Aqui eu abro e fecho chaves. Dentro da chave eu vou escrever uma funçãozinha chamada display none important, e eu fecho aqui. O que é que isso vai fazer? Ele vai ocultar todos os meus elementos que forem inferiores a 720. Vamos ver se está funcionando. Salvar, atualizar, e aqui perceba, eu estou exibindo só uma imagem, mas se você inspecionar, eu vou aqui no mobile, e no mobile eu tenho as duas ainda, porque eu limitei apenas ao tamanho de tela de desktop. Desktop esconda imagem X, agora eu vou mobile e esconda a imagem Y, entendeu? Vamos lá. Para não ter que escrever tudo de novo, você vai copiar daqui, ó, até essa chave aqui. Copiar. Aqui eu dou um espaço e vou colar aqui dentro. O que é que eu vou precisar mudar nessa segunda aqui? Primeiro, nessa primeira linha de código, ela está definida que o tamanho mínimo da tela seja 720. Só que agora eu quero para mobile, então em vez de tamanho da tela mínimo, eu coloco que o tamanho da minha tela máximo seja 720, ou seja, de 0 a 720 eu vou ocultar as imagens para desktop. Em cima eu oculto para mobile e aqui para desktop. Agora eu vou setar aqui a classe ocultar desktop e vou salvar. Vou atualizar a página, inspecionar, e agora eu tenho imagens diferentes. Essa do desktop é rosa e preto, a do mobile é preto e rosa. Percebeu? Então é muito simples. O que é o padrão aqui que você tem que tomar como base? Primeiro, crie uma classe. Segundo, defina o tamanho da sua tela que você quer atuar, no caso mobile ou desktop. Mínimo até 720, você está trabalhando com desktop. Máximo até 720, você está trabalhando com mobile. Dentro você coloca a classe que você criou, aquela classe que vai ter a interação, né? Nesse caso aqui, mobile, e defina a ação. Aqui eu coloquei só para ocultar, mas você pode colocar várias coisas. Você pode colocar efeitos animados, você pode colocar responsividade, entendeu? Tem muita coisa que você pode fazer com um CSS. Mas por padrão, só esse pequeno trecho de código aqui já resolve muita coisa, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Obrigado por ter ficado até aqui. Valeu, até a próxima.